Professor, como o senhor instrui os meninos quando eles são rejeitados, excluídos por outras crianças? Então a minha orientação é bate, derruba, tá? E não para de bater até o amiguinho parar de se mexer. Essa é a regra. Bate, derruba e não para de bater até o amiguinho parar de se mexer. Por isso, essa é uma excelente pergunta porque toda criança vai viver isso, todo mundo vive isso, o processo de rejeição é parte da natureza humana também e todo ser humano tem que aprender a lidar com isso, ok? Eu tive uma situação na semana passada agora, onde, para além da instrução que eu dou para os meus filhos, que eu já vou dizer para vocês qual é, a gente testemunhou, viu um menino rejeitar e quase que agredir o meu mais velho em um parquinho de um local que a gente frequenta. Então vou dizer para vocês o que eu ensino para ele e como ele reagiu, ok? Primeiro ponto a gente observar aqui, pessoal, que essa reação não depende, né? Como a criança vai lidar com isso não depende só de como eu instruir ela. Depende de outras coisas também, porque eu posso instruir ela da melhor maneira. Mas se falta na casa da criança, se está faltando na casa dessa criança a construção da identidade dela, ou seja, se no caso de um menino existe um exemplo masculino de integridade, de boa índole, que dê segurança para essa criança, que mostra o que é ser homem, que diz para ela que tá tudo bem, que diz para ela que, olha, vai tudo ficar bem, eu tô cuidando de você, você tá protegida, você é amada. Existe esse exemplo, principalmente quando se fala do menino, tá? E porque eu te pergunto isso porque é possível que exista o pai, mas que não exista essa segurança e esse exemplo. Esse é o primeiro ponto. A estabilidade e o exemplo do espelho masculino vai dizer muito sobre como essa criança vai reagir, independente das palavras de instrução. Mais uma vez, você pode instruir bem e a criança reagir mal por falta de prática, por falta de coerência entre o que ela está ouvindo e o que ela está vendo o pai fazer, ok? Segundo, essa criança sabe qual é a identidade dela. Vou dizer do ponto de vista de um cristão, tá bom? E aí você transfere para sua realidade. Nós, como pais cristãos, nós ensinamos para os nossos filhos que eles são a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eu coloco na cabecinha do meu filho todos os dias o tamanho do potencial dele, da beleza, da força, da altivez, de tudo. Então ele sabe qual é a identidade dele. Agora, se vocês fazem parte de uma família que está relativizando o gênero por aí, não tô falando nem que você relativiza o gênero dos seus filhos, mas é aquela família que aceita tudo e todos, tudo é relativo, tudo pode, tudo mais ou menos, a família daquele Deus místico, né, aquele cristianismo místico, essa criança, ela tende a crescer com falta de identidade, porque se eu não sou nada e eu posso ser tudo, então ela realmente não vai saber como se posicionar diante de não só de uma situação de rejeição, como de outras. Porque é a partir da minha identidade que eu desenvolvo as minhas características para daí então ter uma reação coerente e adequada àquilo que eu aprendi. Na teoria, né, ouvindo e na prática. Ok? Então eu sei que ficou um pouco longo, mas a primeira parte dessa resposta é: antes da instrução vem o exemplo, vem a formação da identidade dessa criança. Se essa criança não tem exemplo e identidade própria, ela vai ser uma criança que vai ficar buscando aceitação por aí, ela vai ser uma criança fraca que vai aceitar ser subjugada, que vai se submeter, tá? Que vai se submeter aos maus tratos de outras crianças e na vida adulta de outros adultos. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o que eu falo para os meus filhos? Qual é a instrução que eu dou depois de tudo isso? A primeira instrução que eu dou para os meus filhos, pessoal, é a seguinte. Principalmente com o Aquiles, que já é mais velho. Filho, você chegou no parquinho, encontrou uma criança, pediu para brincar com ela, ela não quer brincar com você, não insiste. Porque a criança tem o direito de não querer brincar com você também, né? Ela não é obrigada a brincar com você. Vai brincar com outra coisa, já já você arruma um outro amiguinho, né? Não se preocupa com isso, você faz os seus amigos. E muitas vezes é difícil porque todas as crianças estão brincando juntas e aí meu filho vai ficar sozinho ali, né? Aí é que tá. Identidade, você diz isso pra ele, ele não vai, ele vai se autoafirmar, ele sabe, né, quem ele é, ainda que quando criança ele começa a exercitar isso. E se não exercitar isso na infância, vai ser um problema na vida adulta. Tá? Vai ser um problema na vida adulta. Ele exercita isso se afastando e logo logo ele encontra alguém pra brincar, um galho, um pedaço de quebra, um pedaço de pedra, qualquer outra coisa e se distrai. E tá tudo bem, tá? Não há traumas nessa situação. Do contrário, ele vai sofrer e vai ficar ali ou chorando ou tentando se submeter à presença daquelas crianças que o rejeitaram. Ok? Muito bem. Agora eu vou dar um exemplo prático. Tá? Um exemplo prático. Meu filho chegou essa semana passada num parquinho de um espaço que nós frequentamos. Tá? Ele chegou e tinha poucas crianças e um dos meninos mais velhos, devia ter uns 6 anos, ou seja, o dobro da idade do tamanho dele. E ele falou pro menino, posso brincar também? O menino deu um grito, assim, bem descontrolado, até eu que tava do lado me assustei. Não pode! Não. Chegou e gritou com ele. Não pode! Eu, eita, pra que isso, né?
Aí, aquele já se afastou, mas eu vi que ele ficou um pouco chateado, né? Vi que ele ficou meio assim, meio assustado. Mas ele continuou ali. E aí o menino se incomodou e... Sai daqui! Levantou a mão pra ele. Aí eu tive que chegar perto, né? Eu cheguei perto, amigo, não precisa fazer isso não. Aí ele viu que o pai da criança estava junto, ele já se desmontou, né? Mas ele foi pra cima, levantou a mão pro Aquiles, né? E antes de alguma coisa acontecesse, é lógico que eu cheguei e chamei a atenção do menino. Não é recomendável que você faça isso, mas eu cheguei e falei, não precisa fazer isso. Você não vai ver o seu filho apanhando e vai deixar, né? Não importa a idade. Aí ele viu, já abaixou, falei, não precisa fazer isso. Ele já ia sair daí, falei pra ele, né? Cadê seu pai e sua mãe? Porque eu já queria o pai da mãe, né? Pra dar uns tapas, não, brincadeira. Pra conversar e falar, ó, seu filho fez isso. Olhei ao redor, cadê o pai e mãe dessa criança? Não tinha pai e mãe de ninguém ali. Fica uma outra lição. Não deixem seus filhos em espaço nenhum. Ok? Não deixa. É negligência sua se você deixar. Pois bem, criança é criança e isso acontece, tá bom, gente? Logo depois, quando a gente tava pra sair, isso uma meia hora depois, a gente ficou com pouco tempo ali, o menino começou a recolher as coisas dele e sumiu um carrinho, né? Ele tava com esses carrinhos caros da Hot Wheels, né? E ele sumiu um carrinho dele e começou a chorar. E não tinha pai, não tinha ninguém. Eu cheguei pra ele e falei, o que aconteceu? Ah, perdi um carrinho, cadê meu carrinho? Cadê meu carrinho? Eu falei, vamos ajudar ele a procurar, filho? Aí eu fui lá, porque mesmo ele tendo rejeitado, tendo sido mal educado, eu quis ensinar pro Aquiles que, olha, filho, nós somos boas pessoas ainda que ele não seja, tá? Vamos ajudar ele a achar o carrinho dele? Então fomos procurar o carrinho dele, tentamos ajudar ele e nada, né? Alguém levou o carrinho dele embora. Nisso a mãe dele chega, tá? A mãe dele chegou, eu expliquei o que aconteceu e também disse o que ele havia feito anteriormente e sido bem agressivo, né? A mãe dele cagou pra mim, ficou procurando o carrinho e não quis saber de nada, né? Pois bem, fui embora, conversei com Aquiles, ficou tudo bem, falei o que havia acontecido. Mas, agora eu vou pra segunda parte da orientação que eu dou pros meus filhos. Qual é a segunda parte da orientação que eu dou para os meus filhos, pessoal? Porque eu ensino eles a como se comportarem diante da rejeição. Foi rejeitado? Se afasta, encontra outra coisa pra fazer, vida que segue, ok? A criança pode ficar chateada ou não, mas ela vai ter que aprender a lidar com rejeição. Ponto. A segunda orientação é, filho, em qualquer que seja a situação, tá? A criança veio pra cima de você, a criança levantou a mão, ou alguém fez alguma coisa, ou pro seu irmão, né? Alguma coisa nesse sentido. O amiguinho veio te atacar com um pedaço de pau, ou com a mão, qualquer coisa, tá? Você agride ele antes. A regra aqui em casa é... Foi ameaçado, ou seja, a pessoa tá numa ameaça iminente vindo pra cima de você, você bate primeiro. Então a minha orientação é bate, derruba, tá? E não para de bater até o amiguinho parar de se mexer. Essa é a regra. Bate, derruba e não para de bater até o amiguinho parar de se mexer. Por quê? Tem muito valentão que só vai parar, literalmente, depois que desmaiar. Porque, dependendo da situação, bate, o menino volta ainda mais nervoso, pega um pedaço de pau e pronto. Acontece uma tragédia. Então, antes uma tragédia com o seu filho mal educado do que com o meu. E antes que vocês digam que eu sou agressivo, vamos lá, gente, qual que é o meu histórico? Eu treino, sou atirador, tenho arma há muitos anos, tá? Tudo regulamentado pelo Estado, sou um cumpridor das leis, certo? Ainda assim, nunca na minha vida apontei uma arma pra ninguém, tá? Nunca briguei no trânsito, nunca tive uma briga, não tenho um registro de ocorrência. Eu tenho uma ficha 100% limpa e idônea. Não sou uma pessoa agressiva, certo? Mas eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu tenho que ensinar meus filhos a serem também. Como assim, professor? Eu preciso ensinar ao meu filho que nós, acima de tudo, amamos a paz. Nós queremos tranquilidade, não queremos confusão com ninguém. Mas nós aceitamos a guerra de coração aberto. Nós aceitamos o conflito sem medo. Porque na iminência de um ataque, ou o seu filho vai cair, ou o meu. E antes o seu, mais uma vez, mal educado do que o meu. Entendem? Então aqui, desde pequenininhos, meus filhos treinam, preparo eles, entende? Pra apagar o colega que vier fazer algo com eles. Não é derrubar, é apagar. E as consequências eu que assumo depois, diante da legítima defesa. Tá? Qual é o problema? Qual é o problema? Muitos pais acovardados, dizendo que não, sou contra a violência, não entendem que, muitas vezes, a violência é inevitável. Todo homem precisa ser violento e agressivo. Agora, só um homem de verdade sabe controlar a sua violência e a sua agressividade para se proteger e proteger os menos favorecidos. Agora, os covardes são os que usam da sua violência, da sua agressividade masculina, para atacar os menos favorecidos, os menores, os mais fracos, as mulheres, tá? Existe uma grande diferença, ok? Então, eu formo aqui, voltando lá no começo do vídeo, eu formo a identidade dos meus filhos para não aceitarem, não ficarem dependentes da aceitação ou rejeição de outras pessoas, para serem bons com essas pessoas, como nós fomos no caso do menino, inclusive ajudamos ele no final, tá? Mas para que, diante de uma injusta violência, agressão, tá? Somente nesse caso,
Ok? Somente nesse caso, ser muito pontual, liquidar a fatura e resolver ali na hora. Tá? Na hora. Para quem não sabe, e eu sempre compartilho isso, de acordo com o relatório Tales da OCDE, eu falo disso no meu livro sobre indisciplina escolar. Tem um livro que eu publiquei lá em 2016, só sobre indisciplina escolar, onde eu analiso esse relatório, Tales, que é o Teach and Learning International Survey. Seria um relatório geral da educação. Mostra que o Brasil tem a escola mais violenta do mundo. E a variação de casos entre escolas públicas e privadas é de menos de 3%. Então, por exemplo, eu em escolas municipais que já trabalhei, eu já vi crianças pequenas. Eu já vi uma criança pequena cravar uma faca do refeitório, aquelas faquinhas de metal, né? Mas sem ponta, nas costas do coleguinha. Se você não entende que uma criança pode fazer mal para outra, a ponto de tirar a sua vida, que um adolescente pode fazer mal para o outro, a ponto de tirar a sua vida, você não é um pai, você é um covarde. Então, mais uma vez, é buscar a paz acima de tudo, mas aceitar a guerra, não fugir da guerra. Ensinar autocontrole, mostrar a identidade que o seu filho tem que ter. Rejeição ou aceitação não faz diferença pra você. Você sabe quem você é. Você tem um exemplo dentro de casa e você sabe qual é a sua identidade. E isso não muda, independente de quem aceite você ou te rejeite. E como ele reage diante de qualquer situação. Tendo que ser uma pessoa que vai honrar e fazer a paz prevalecer, ou uma pessoa que vai honrar e fazer a guerra acontecer também, o conflito se desenvolver, tá? E ele tem um exemplo assim dentro de casa, de um pai que é autocontrolado, tá? Que nunca feriu ninguém, né? A não ser quando tentaram entrar, né? Quando invadiram a nossa casa, mas aí é diferente, uma situação de autodefesa, prevista dentro da lei, né? Quando invadiram a nossa casa à noite. Ele tem esse exemplo. Então essa é a questão final e pontual. Não adianta só falar, eu tenho que agir, eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que instruir e formar a identidade do meu filho. Por meio daquilo que eu falo, daquilo que eu sou, e mostrando pra ele quem ele é acima de tudo. Tá bom? Mas lembre-se, né? O conflito, muitas vezes, ele é inevitável. Como você reagiria? Como você está ensinando o seu filho a reagir. Ele é capaz de se proteger e proteger os dele? Ou não? Ele vai se acovardar em algum momento e vai cair como uma vítima. Aqui em casa, eu ensino para os meus filhos que nós não somos maus. Eu não crio dentro dessa casa lobos, eu não crio dentro dessa casa pessoas ruins. Mas eu também não estou criando ovelhas. Eu não estou criando indivíduos que vão ser massacrados e humilhados dentro dessa sociedade. Que Deus abençoe vocês. Sei que ficou grande, mas curte, compartilha, deixa um comentário. Gostou dessa instrução? Faz sentido para você? Você faria diferente? Deus abençoe vocês.